Salve, salve galera, bem-vindos ao canal VetorArt. Hoje uma aula muito importante aí. A gente vai começar a trabalhar com a ferramenta texto. E serão duas aulas porque essa sim é uma baita ferramenta e é muito importante você dominar esse recurso, porque na comunicação o texto ele é muito importante. E é normal, eu vejo bastante material, tá? Que não respeita a tipografia, que não respeita os padrões, alinhamentos. Então é importante sim a gente ter um controle muito bom da ferramenta texto. E é por isso, repito, que eu vou gravar em duas aulas, porque isso aqui é muito importante, tá? É a base para tudo de quem estuda aí o Corel e quer aprender o Corel, né? Pois bem, aqui tem um A, é muito fácil de encontrar, né? Porque eu chegar aqui vai ter o A, né? Se tu clicar aqui, ó, vão ter outros recursos que é o tabela, né? O A e o tabela. O texto também tem a tecla F8, né? Para atalho, tu pode estar utilizando aí também para poder acessar rapidamente o texto, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a ferramenta texto ela possui dois modos. Isso é muito importante, tá? Que é o modo artístico e o modo parágrafo. Então, quando eu pego, por exemplo, aqui, ó, eu fui aqui com o texto, eu vou colocar aqui a fonte tamanho 36, né? Antes tem que clicar. Então eu clico, eu vou colocar aqui, eu vou escrever aqui Corel, né? Então eu escrevi Corel. Eu vou colocar aqui em maiúsculo, né? Corel, beleza? Escrevi Corel. Então esse texto aqui, ele é do tipo artístico. Quando eu clico e escrevo, tá? Então sempre que eu clicar e escrever a palavra, ó, vai ser texto artístico, tá? É como se chama esse tipo de texto. Se eu pegar, fizer uma caixa, um quadrado e soltar e depois eu escrever lá dentro, aí esse aqui é um texto do tipo de parágrafo, tá? Então ele é um pouco diferente, usado para longos textos, tá? E a configuração de parágrafo vai ficar para a próxima aula, porque ela é bem complexa, tem bastante conteúdo. Então no final dessa aula eu vou dar um exemplo bem rápido e na aula que vem eu vou ensinar você a usar parágrafo, porque é bem complexo mesmo, tá? Então deixa quieto por enquanto. Eu posso pegar também, antes de excluir aqui, posso pegar um texto de parágrafo e transformar ele em artístico. Basta pegar o botão direito do mouse e converter para artístico, ó. Ou Ctrl F8, né? Então o F8 é a tecla que transforma, que tu usa para acessar o texto, né? E o Ctrl F8 transforma em texto artístico. Então clicou aqui, ó, virou artístico, ou seja, voltou a ser o texto solto. Se eu quero que ele volte a ser parágrafo, eu converto para parágrafo. É o mesmo comando, ó, Ctrl F8. Então o Ctrl F8 tu vai usar para intercalar entre o artístico e o texto que é o artístico, ou o texto de parágrafo, que no caso do parágrafo tu pode, por exemplo, colocar várias palavras aqui, até um texto mais complexo, né? Tu pode aumentar aqui o texto, tu pode mexer com alinhamentos lá. Lembra muito o que acontece, por exemplo, quando tu usa, ó, tu pode colocar capitulação. Isso aqui vai ficar a próxima aula, ó, alinhamentos e tal, né? Então, porque é um parágrafo, né? Beleza. Vamos continuar com o artístico, então. Então, para hoje, o artístico. O artístico tem muita opção. Então, aqui, ó, Corel, tá? Então, eu posso a qualquer momento alterar esse texto, e é importante entender algumas coisas aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Tu pode aplicar lá em cima uma série de recursos, ó. Então esse aqui que é o que gira, né, o objeto. Esses dois recursos aqui são recursos padrões aí para qualquer coisa no Corel, tá? Então nada demais. Aqui tu tem a fonte, e é importante conhecer fontes gratuitas também, né? Então não é toda fonte que ela é gratuita. Por exemplo, tu fez um folheto para um candidato político, ou tu fez um site, ou tu fez um folheto para uma empresa de fast food. Se tu pegar uma fonte que não é grátis, tu pode levar assim uma multa de royalty por aquela fonte. Então tem que tomar esse cuidado. Poucas pessoas se atentam a esse detalhe, mas as fontes, nem toda fonte é grátis. Tem que tomar esse cuidado. Eu acho que não custa eu mostrar aqui bem rapidamente. Eu vou abrir um dos sites. Existem vários sites onde tu pode pegar essas fontes, né, para baixar, e ali mostra se a fonte é grátis ou não. E essa fonte que eu abri aqui, ó, que eu uso bastante, essa aqui, ó, a Bebas Neue,
ela é grátis, por exemplo, a Bebas Neue. Então tu pode usar. E também pode usar as fontes que já vem no Windows, tá? Quase todas, dá para usar numa boa. E outras fontes elas simplesmente saíram. Então aqui, se colocar aqui fonte, vai abrir aqui o da fonte, que é um dos principais sites. 1001 free fontes, bacana, ó. É só fontes free. Elas são free, mas para uso comercial algumas não dá para usar. Isso que eu quero que vocês entendam. Ó, tem vários sites de fonte aqui, ó. O Google Fontes, que são fontes para site, aí já é outra história, tá? Lá no canal Tio Joy Apps eu quero falar sobre isso. E aqui tá o da fonte. Então, entrando no da fonte, ó, aqui estão as fontes, ó. Olha lá, ó. Aqui mostra, grátis para uso pessoal, tá vendo, ó? Então, grátis para uso pessoal. E essa aqui, grátis para uso pessoal. Tem que cuidar isso aqui, ó, 100% grátis. Essa aqui é grátis, entendeu? Essa fonte aqui. Essa de cima não. Só para uso pessoal. É complicado, né? Tu vai aprender o Corel para fazer marketing, para ganhar dinheiro com isso, e vai usar fontes de uso pessoal. E tu vai usar para uma festa de criança, na sua casa. Mas aqui, ó, importante, 100% grátis. Então tem que fazer esse filtro aqui. É muito importante. Aqui tem como fazer os filtros, tá? Sem nenhum problema. Ó, por exemplo, tu pode pegar aqui, ó. Eu vou colocar aqui na busca fontes do tipo exército, né? Que são fontes do tipo exército. Tá aqui o exército, né? Aí eu posso colocar aqui o que? Posso colocar aqui, ó, que eu quero elas grande, para eu poder ver melhor aqui o tipo da letra, né? Ó, grande. E aqui eu posso colocar que eu quero as fontes, mais opções aqui, ó, mais opções. Eu quero grátis, 100% grátis, tá vendo? 100% grátis. Aí eu coloco enviar e pronto. Aí eu pego só as fontes 100% grátis. Tem bastante fonte de exército, ó, que o pessoal usa para colocar no caminhão e tal, né? Fontes militares, né? Olha que fonte bacana. Tu quer fazer um trabalho aí com uma fonte diferenciada? Pode pegar essas fontes aqui que são 100% grátis. Aí tu clica em baixar, instala e pronto, né? Tá, recado dado. Vamos voltar lá pro Corel. Tanto pode trocar a fonte aqui, pode trocar o tamanho da fonte, pode ajustar aqui, ó, né? Aqui o tamanho dela assim também, ou colocando o valor, etc. Agora que vem um pulo do gato, ó. As fontes, elas podem ser alteradas de várias formas, né? É muito comum, isso acontece em quase todas as fontes, que o espaçamento ele fica um pouco grande, ó. Então se eu clicar Corel, eu der um Enter e escrever aqui embaixo Draw, vai ficar um espaço um pouco afastado aqui, tá? Em função da fonte, que a fonte, ela na verdade, ela é um tipo de carta, né? Que encapsula a letra. Então muitas vezes em função disso afasta muito aqui. Então o que acontece? Tu pode aproximar isso aqui. Aproximar como? A primeira impressão que a gente tem é que a solução estaria aqui, ó. Isso aqui, não é isso aqui a solução. Para aproximar, a gente vai trocar então da ferramenta fonte, que é o F8, né? Nós vamos trocar lá para a ferramenta forma, que é o F10. Clicou F10, tu vai entrar no forma, e no forma, e aqui está um dos grandes segredos do Corel, que eu não vi em curso nenhum, mas é muito importante esse segredo, que tu pode ajustar a distância aqui simplesmente dessa forma. Ah, mas todo mundo sabe disso. Não, não sabem, porque é muito comum eu ver trabalhos aí que a pessoa não faz esse ajuste aqui, ó, que é o entrelinhas, né? Ajusta o entrelinhas da fonte no modo artístico, porque lá no modo parágrafo, amanhã na próxima aula eu vou mostrar, no modo parágrafo tem mais opções, mas aqui para o modo artístico não. Então tu vem aqui, ó, e ajusta aqui, ó, a distância, ó. Então isso aqui é o pulo do gato, né? Outra coisa também é a distância entre as letras. Aí tu pode vir aqui, ó, nesse aqui, ó. Então esse cara aqui afasta as letras, ó, e esse aqui afasta a distância entre elas, assim, ó, viu? Isso aqui é muito legal. Além disso, tu vai notar que toda letra no cantinho aqui tem um quadradinho aqui, ó, tem um quadradinho aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Então tu pode também movimentar a letra por esse quadradinho. Eu vou tentar pegar aqui o R para vocês verem, ó. Eu cliquei, ó, viu? Tu pode movimentar também a letra para fazer uma coisa um pouco mais personalizada. Pode.
pode fazer também, tá? Aqui existem alguns recursos que eu não mostrei ainda, que são recursos de distorção, que tá nesse menu aqui, ó. Tem vários efeitos aqui, ó. Então esses aqui, quando eu chegar aqui, a gente aplica eles também em fontes, né? Hoje não é o caso, então vamos focar só no texto artístico por enquanto. Mas entenderam? Beleza, então tá aqui, ó. Aí eu posso também pintar essa fonte aqui, né? Numa boa. Outra coisa, a qualquer momento eu posso pegar essa fonte aqui e ajustar ela, endireitar, né? Deixar ela reta de novo. Então eu posso usar o botão direito do mouse. Aí tem várias opções aqui, tu pode estar utilizando várias. E aqui tem uma, ó, então aqui tem, por exemplo, ó, converter para parágrafo, né? Eu já mostrei lá, que é o Ctrl F8. Ele vira texto de parágrafo. Converter em curva, onde tu não vai poder mais editar esse texto, tá? No entanto, é muito importante tu converter em curva os textos quando tu termina o trabalho. Então tu terminou o trabalho, tá 100% pronto, aí tu salva o teu trabalho com tudo editável e aí põe o salvar como, né? Salva separado uma versão em curvas. Porque quando tu coloca em curvas, tu pode enviar esse trabalho para outra pessoa que não vai dar um erro que a fonte não está presente no computador, porque é uma fonte especial que tu baixou. Então tem que ter a fonte, né? Aí também tem opções hoje que tu baixa junto com a fonte, né? Daí eu mostro isso depois. Aqui tem como verificar a ortografia e etc, né? E aqui tem um chamado, ó, link de internet para poder linkar, daí tu salva como página. Tem muita opção o Corel, né? Eu não vou entrar a fundo agora. Aqui não apareceu, ó. Então vai lá no texto, que é o menu texto, né? E aí vai ter estatística, vai mostrar quantas palavras tem, isso que é mais para o parágrafo também. E tem aqui, ó, endireitar texto. Tá? Tu vai clicar aqui e pronto, ele vai endireitar. Eu achei que tinha no menu aqui, mas não tem. Então ele vai endireitar o texto. Aqui tem maiúsculas e minúsculas também. Mas como eu expliquei para vocês, na próxima aula de parágrafo, eu vou explicar mais a fundo, que é uma aula bem complexa, então vamos deixar assim por enquanto, tá? Só vou pincelar aqui o artístico. Outra coisa, então aqui, ó, vou converter em curva, ó, converter em curvas. Pronto, não é mais editável, virou objeto de curvas. Então agora já não dá mais para te fazer movimentar aqui, é só a pontinha aqui, né? Ele virou um texto totalmente que tu pode, né, fazer o que tu quiser aí, né? Certo. Próximo passo, eu tenho um objeto, tá? É muito comum eu ter aqui um objeto, né? Então eu tenho aqui um círculo. Eu vou colocar o círculo perfeito, então segura a tecla Ctrl para ficar perfeito. Botei aqui um círculo, tá? E eu quero escrever aqui CorelDRAW, né? Então eu posso pegar a ferramenta texto e aproximar do círculo até aparecer aquela minhoquinha ali, ó. Aí eu clico e aí eu escrevo, entendeu? Ó, CorelDRAW, beleza? Top, né? Só que assim, o que acontece? Aqui ele ficou encostadinho aqui, ó, tá vendo? Ficou encostadinho, até corrigiu aqui, ó. Ele corrigiu aqui a ortografia, ele não conheceu a palavra Corel. Mas ó, ele escreveu e ficou assim. Então tu pode agora pegar, selecionar esse texto, colocar ele em negrito, sem nenhum problema, tá? Se tu pegar o forma, que é o F10, né? Que eu mostrei agorinha, tu pode afastar aqui, ó. Esse aqui afasta, ó. Afastar aqui as letras, ó como afastou. E também tu pode movimentar isso para cima aqui, ó, afastar isso aqui da base. Aí tu clica e puxa. Só que aí com a seleção, vai em seleção, clica aqui e puxa para cima. Olha que interessante. Ou tu pode também puxar para o lado com seleção. Ou tu pode também usar aqui, ó, os valores que estão aqui, ó. Tu pode ir clicando aqui, ó, para te ter uma coisa mais minuciosa, né? Acerca da distância, ó, aproxima ou afasta, e também em relação à direção aqui, ó. Então muitas vezes a gente vê um texto que a pessoa colocou as palavras assim, ó, tortinha. E como é que ele fez isso? É mais fácil do que o pessoal pensa, né? Só que aqui o que acontece? Aqui tem uma bola que se eu mexer com ela, o texto vem junto. Então o que tem que fazer? Você tem que separar esse texto aqui. Uma forma de separar, tem várias, é você pegar o botão direito do mouse e colocar converter em curvas. E pronto, agora é uma curva,
Então ela tá solta, ó. Então tu pode usar isso aí como base também. Muitas vezes quer colocar um texto assim nesse formato e tu não quer a bola, só quer o texto torto. Aí tu vem aqui e deleta a bola e já tem o texto lá numa boa. Tá? Muito legal também, né? Olha quantas coisas dá para fazer. Aqui o ideal também é você usar uma linha guia, ó. Coloca a linha guia aqui para ter uma noção aqui, ó, né? Ó, porque ficou afastado, ó, tá torto, ó, tá vendo, ó? Esse tá aqui, esse tá torto. Então pode pegar aqui com um clique duplo e girar até que fique os dois lados iguais, a distância é igual, ó. Aí, opa, aí já fez um ajuste mais minucioso aqui, ó. Acho que um pouquinho só para baixo aqui assim. Ó, viu? Agora ficou bem certinho. Tu pegar a linha guia, tu pode excluir ela depois. Tá? Muito legal, né? Então é isso aí. Outro modo também, esse é um pouco diferente. Tu tem aqui um objeto, pegar de novo o círculo aqui. Aí tu quer colocar o texto nele, só que tá com o texto pronto já, né? Então tu já escreveu aqui, ó. Escreveu o Corel Draw, por exemplo, e tu quer colocar o texto lá. Mas o texto tá pronto já. Então tu pode pegar com a seleção, arrastar o texto até a borda, e aí não acontece nada. Acontece sim. Aí tu solta aqui e coloca, ó, ajustar texto ao caminho, tá? Aí tu clica e pronto, ajustou o texto ao caminho. Qual é o caminho? É a linha. Outra coisa também, tem muita opção, tá? Tem que ir experimentando, tem bastante coisa. Lá na parte superior, lá, ó, no canto esquerdo, tem os tipos de ajuste, ó. Mais afastado, troquei, não mudou muito. Tem esse aqui que torta para dentro, esse aqui um pouco para fora. Tu pode trocar também o tipo da letra lá, para ela ficar mais deitadinha, mais inclinada, né? Pode trocar lá. E também pode mudar aqui, ó, colocando pelo lado de dentro também. Também é possível. Quanto mais tu colocar no centro aqui, mais vai ficar mais comprimido. Bom, tem um limite aqui, né, de compressão, né? Mas pode colocar para o centro também, que é muito legal. Então pode, ó, escolhe aqui a direção. Ele já alinhou aqui, né? O zero é o centro, ele já alinhou. Aí tu pode fazer esse movimento. E também tem aqui, ó, invertido, ó. Pode inverter ou inverter assim também, né? Tudo que a gente viu antes lá. O pessoal inverte para fazer serigrafia, né? Mas a serigrafia, o pessoal inverte isso aí. Pessoal, essa é a primeira aula de texto, um recurso muito importante. Eu posso afirmar aqui com certeza que isso aqui é um dos principais recursos para quem mexe com Corel. É muito importante dominar o texto. E hoje eu mostrei alguns dos recursos aí que tu pode estar utilizando com o texto, né? Claro que aqui agora gera-se uma infinidade de opções, né? De recursos aí que você pode estar fazendo. A gente mostra um pouco, mas aí depois abre um baita leque, né? Por exemplo aqui, ó, vou dar outro exemplo bem rápido. Tu escreveu aqui Corel com Bebas, que é uma fonte bem legal, ó, tá aí o Corel, né? Ó, aí tu pode colocar, pode fazer um efeito aqui usando um círculo, por exemplo. Ó, tu colocar o círculo aqui, até um pouco mais fechado, pode ser assim, ó. Aí tu colocou um círculo aqui dentro, assim, por exemplo, né? Colocou o círculo. Aí tu pode pegar o círculo e a fonte, uma seleção dos dois e criar uma intersecção. Eu não entrei nessa aula ainda, tá? Mas eu vou mostrar. Aí tu vai criar a intersecção, pronto. Aí tu deleta o círculo, aí tu tem aqui uma segunda cor, né? Na verdade, tu criou um objeto com base numa intersecção e fica bacana para fonte muitas vezes, né? Pode ser um simples brilho também, né? Quando tu coloca uma cor um pouquinho diferente, só para sentir aquele efeito de transição. Aí tu pega um pouquinho diferente, só para dar aquela quebrada aqui, tu pode estar utilizando também. Pessoal, eu fico por aqui, até a próxima aula. Essa aula aqui é muito importante, pratiquem aí a ferramenta texto artístico, tá? Que é o texto quando tu clica e escreve. Na próxima aula a gente vai fazer uma revista, então dá para fazer revistas, jornais, qualquer coisa no Corel. Ele é muito versátil nesse aspecto aí. Então na aula que vem a gente vai ver isso aí, certo? Um forte abraço, até a próxima e fiquem com Deus e tchau, tchau.